Olá, graça e paz para você que nos assiste, em especial à Primeira Igreja Batista da cidade de Tiradentes, aos irmãos desta igreja, a qual Deus me deu o privilégio de estar pastoreando interinamente. Eu envio a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs jovens, adolescentes, que Deus os abençoe rica e poderosamente. Eu gostaria, nesta oportunidade, de estar meditando sobre Salmo Salmo 37, Salmos não tem capítulo, né? Porque era o livro de louvores, né, do povo judeu, mas Salmos 37, versículo 25. É uma passagem conhecida por muitos, infelizmente muito mal interpretada também, a qual, das palavras precisas, vai dizer assim, isso daqui são palavras de Davi: foi moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão, ou a sua descendência. Erroneamente, muitos têm interpretado que Davi aqui está dizendo que o servo do Senhor, a serva, aquele que é fiel a Deus, jamais passa necessidade. Se Davi, como nós sabemos, Davi aqui escreveu esse salmo em sua velhice. Ele mesmo diz aqui, né, já fui moço e agora sou velho. Então ele deve estar com Alzheimer, porque se é esse o caso, ele mesmo, numa época fugindo, né, de Saul, com fome, seus homens, ele comeu os pães, né, da proposição. Inclusive Jesus vai dizer sobre isso em Mateus 12, versículo 4. Ele mesmo passou fome. Nós vamos ver que várias outras passagens nós vemos servos de Deus passando fome. Então certamente não é isso que Davi quis dizer. Aqui Davi também está, só para esclarecer, aplicando, né, um senso comum, né, algo sapiencial, né, que via de regra é desta forma, mas não significa que vai ser assim. Né? É dessa forma como Davi está colocando. Geralmente, normalmente é assim, mas nem sempre será. E nós vemos isso no decorrer das Escrituras, como nós vamos comentar. Ele vai dizer a partir do 23 assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aí ele vai dizer esta passagem, que foi moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou descendência a mendigar o pão. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de alimentação com os meios mais básicos para a vida, que é a água e a comida. E principalmente nessa época que nós estamos passando do coronavírus, do lockdown, nós temos visto esse lockdown empobrecendo ainda mais as pessoas, piorando a situação, né, da fome. Eu não costumo falar de política e ministrações, mas é quase impossível no momento desse não fazê-lo, né? Nós aqui em São Paulo temos, infelizmente, um governador completamente envolvido com poder, com sede de poder, e ele quer isso a todo custo, né? Com lockdown, pensando já numa futura carreira política, ou mesmo uma reeleição, e para isso tenta derrubar os outros, porque não é possível, né, uma pessoa acreditar que você fecha o comércio, obviamente você vai diminuir a circulação de pessoas, mas ao mesmo tempo nós vemos ônibus, metrôs, trens lotados. Vemos as festas, os pancadões, que ele não é capaz, não tem capacidade de interromper, de parar,
sendo que são esses os verdadeiros focos de disseminação do Covid, e não o comércio, onde as pessoas usam máscara, distanciamento, álcool gel. Enfim, e por causa disso nós vemos a pobreza aumentar. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou diretor de um projeto social que atende crianças em situações de risco. Direto e indiretamente são 160 crianças. E eu só vejo a situação piorar. Nesse momento nós não podemos atendê-las, mas distribuímos alimento ali na porta do projeto. Para vocês terem um exemplo, de terça-feira nós fazemos bolo em bandejas grandes, num forno industrial que nós ganhamos, e cortamos pedaços, né, grandes, embrulhamos em papel alumínio, e à tarde nós distribuímos, pelo menos uma vez por semana, como um café da manhã. E vocês não imaginam a fila que se forma na porta. Uma pessoa para sair de casa, ficar numa fila, para pegar um pedaço de bolo, realmente tem que estar passando necessidade. E é isso que nós estamos vendo. Por isso eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fome, sobre qual o nosso papel como cristão no momento desse. Nós vemos aqui essa passagem que eu citei, que aparentemente para algumas pessoas que fazem uma hermenêutica errada dessa passagem, acredita que Davi está falando que o servo de Deus nunca passa fome. E como eu citei aqui, o próprio Davi, num período de fome, foi comer os pães que só era permitido aos sacerdotes. Nós vimos ainda o próprio Jesus falar sobre Lázaro e o rico, que era o mendigo que passava fome, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E você vai perceber ali que, no desfecho da história, esse mendigo vai para o seio de Abraão, né, para o paraíso. E ele vai para lá não porque ele era pobre, ele vai para lá porque ele era justo, e justo aos olhos de Deus. Ninguém vai para o céu porque é pobre, assim como também ninguém vai para o inferno porque é rico. E nós vemos aqui então uma outra suposta contradição, se você levar a interpretação de Salmos 37, versículo 25 desta forma, errada, então você vai ter um monte de contradições na Bíblia. Quando você compara as duas passagens com Lázaro, você já começa a perceber que não é isso que Davi queria dizer. Nós vamos ver o exemplo na Bíblia. Nós sabemos que Deus é o Deus provedor. Disso, você que já está no Evangelho há algum tempo, e você que talvez me ouve que ainda não tenha dado sua vida, que não tenha entregado sua vida a Jesus Cristo, totalmente a Ele, que Deus é um Deus provedor. Nós temos vários testemunhos disso nas igrejas cristãs, da provisão de Deus. Nós vemos isso nas Escrituras por diversas vezes. Nós vemos um exemplo de Ruth, por exemplo, que seu esposo, num período em que o povo de Deus estava passando fome, ele resolve deixar a nação, deixar ali o povo de Deus, aquele local, partir para uma terra estranha com a família. E você vai ver no desenrolar da história que depois de diversas tragédias, né, perde o marido, os filhos, Ruth volta para casa arrasada, na miséria. E ao chegar ela vai perceber que Deus de alguma forma proveu para o povo que ali ficou. Então nós sabemos que Deus é um Deus provedor. Mas nós devemos entender como é que isso funciona. Como é que essa provisão de Deus funciona? Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. O tema seria: Deus usa pessoas. Deus tem feito isso desde o início da história. Nós vemos quando o povo estava escravo no Egito, diz que eles clamavam ao Senhor no seu sofrimento, na sua angústia, e Deus ouviu a sua angústia. E como resposta, Deus enviou uma pessoa, Deus levantou uma pessoa chamada Moisés para estar ali, tirando o povo daquela situação.
Deus usou uma pessoa. E devia de regra, é isso que Deus faz. Deus usa pessoas nos momentos em que nós, a nação, estamos precisando de ajuda. Deus tem feito assim ao longo da história. É verdade que algumas vezes Deus usou anjos, mas para tarefas cuja havia impossibilidade humana de chegar a uma solução. Nós vemos também outros casos de pobreza na Bíblia, de servos de Deus. Nós vemos Gideão, por exemplo. Gideão vai dizer o seguinte, Juízes 6,15 diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E olha o que ele vai responder. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Veja o estado de pobreza. Se você for ler o contexto de Gideão, eles estavam no estado de pobreza terrível. Eles eram saqueados das plantações e tudo que tinham pelos midianitas, a ponto dele malhar trigo no lagar, escondido, como uma estratégia de ter alguma coisa para comer. Então, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo padeceu. Ele mesmo diz, perseguições, nudez, fome. O próprio apóstolo Paulo dependeu da ajuda financeira da igreja, o qual ele vai agradecer e dizer que mesmo eles não tendo muito, eles superabundaram na ajuda, a ajuda foi abundante. Então, nós vemos na história do povo de Deus que sim, o povo de Deus ele passa necessidade também. Nós estamos sujeitos às mesmas tribulações e situações do mundo. É verdade que nós temos um Deus que não nos desampara em momento algum. E Ele sempre acaba abrindo uma porta de escape. Mas então o que Davi estava dizendo? Bem, como eu disse, Davi ele estava usando de forma genérica algo que costuma acontecer. Aquele que é justo perante Deus geralmente não passa por essa situação, mas quando passa, e passa, como eu já dei exemplos aqui, Davi estava dizendo que ele, como experiência pessoal, na sua velhice, por tudo que ele viu e viveu, ele nunca deixou de ajudar quem ele viu nessa situação. Nós vamos ver o exemplo de Mefibosete, que era neto de Saul, que era aleijado dos 2 pés, que ele socorreu, lembrou dele num determinado momento e a partir daquele dia ele começou a viver e a comer da mesa dele. Ou seja, Davi, que era uma pessoa segundo o coração de Deus, ele nunca via alguém necessitado sem tomar uma atitude. Isso era algo pessoal dele. E na realidade, a Bíblia tem centenas de passagens bíblicas, centenas, que tratam de pobreza, do órfão, que tratam da viúva. E nós estamos num período em que as pessoas precisam de ajuda. Não somente os domésticos da fé, mas aquelas pessoas que nos rodeiam. Aquelas pessoas que nos procuram. E nós, como igreja, temos que ser uma bênção, não só para nós mesmos, mas para a sociedade que nos cerca. Nós temos que ser uma bênção no local onde nós estamos inseridos, onde Deus nos colocou. Nós vemos o cuidado de Deus em levantar a igreja. Infelizmente a igreja está fechada, vocês veem só mais uma incoerência, ao passo que mais uma vez eu cito o exemplo dos transportes públicos, que ficam lotados, mas na igreja, com devido distanciamento, com máscara, com álcool gel, mais uma vez não se pode fazê-lo. É verdade que algumas igrejas abusaram e fizeram o que não devia, mas isso deveria ser fiscalizado e não punir todas. Porque onde é que essas pessoas geralmente vêm buscar alimento?
lá na casa do governador? Com certeza não é. Eles vão nas igrejas. E aqui eu não me refiro só à igreja, também a centros espíritas, a outras casas religiosas, né, de diferentes crenças que também fazem esse trabalho. Agora, a pessoa, ele vai procurar a nossa igreja e vai encontrar ela fechada. Olha só o absurdo. Então, nós como igreja temos um papel a cumprir. Ainda que ela esteja fechada, a obra de Deus não para. O evangelho não está preso, como disse Paulo, né? Paulo disse, eu posso estar preso, mas o evangelho não está. A palavra de Deus não está. Então nós temos sim um papel a cumprir. E voltando aqui para Davi, só para fechar esse assunto, eu creio que o versículo 26 fecha a questão. E agora eu vou ler no contexto todo, juntamente com o versículo 26, Salmos 37, do 23 ao 26. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. E ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. E agora, o que fecha a situação? Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para os seus planos, para os seus projetos. Isso que Deus tem feito. Deus usou Gideão. Deus usou Davi. Todas as vezes que o povo clamou e precisou de ajuda, com raríssimas exceções, como eu já disse, naquelas que teve que ser anjo devido à impossibilidade humana, Deus usou pessoas. E Deus continua fazendo isso. Deus quer usar a mim e a você. Nós sabemos que estamos num período difícil, mas ninguém é tão pobre que não possa ajudar com nada. Então, eu faço um apelo aqui à nossa amada igreja, que separe alimento e leve até a igreja. Fale com a pessoa responsável por isso, nós temos uma pessoa responsável por isso na igreja da assistente social, esteja falando com ela. Envie aí um saco de arroz, óleo. Não sal, né? Sal é tempero, sal não é alimento. Ninguém vive comendo sal. Envie óleo, arroz, feijão, farinha, né? Uma bandeja, uma cartela de ovos, o que você puder ajudar, deixe na igreja para que a gente possa montar cestas básicas. Porque esse é o nosso trabalho. Nós temos essa obra para fazer diante de Deus e diante da sociedade. Eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas que tratam do assunto, para você estar percebendo um pouquinho o que acontece hoje com relação à palavra de Deus. E o que nos diz Deus com relação à assistência social, aos projetos sociais? O que é que Deus está nos dizendo hoje, e sempre disse, né, no Antigo Testamento, com relação à pobreza? Provérbios 21:13 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Êxodo 23:11. Mas no 7º ano a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, Deus havia já determinado, né, que quando haveria um período de descanso da lavoura, aquele lugar não deveria mais ser plantado, e o que nascesse ali ficaria para os pobres. Mesmo as pessoas, quando estivessem ceifando a lavoura, aquilo, colhendo, fazendo a colheita, aquilo que caía do cesto, caía no chão, não poderia ser pego, teria que deixá-lo necessitado.
Deus já vinha mostrando e ensinando de forma didática a fazer provisões àqueles que não tinham o que comer. A própria Ruth, né, foi beneficiada por isso, por pegar esses alimentos que caíam ali do chão. Nós também vamos ver ainda Provérbios 19, 17. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe recompensará o benefício. Gálatas 2,10, já no Novo Testamento. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Nós temos uma obrigação, um mandamento para com Deus. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Nós não podemos dizer que temos fé em Deus e ao mesmo tempo vermos uma pessoa necessitada e não estendermos nossa mão. E a igreja tem um papel importante para fazer neste período de pandemia. Ainda em casa, ainda com a igreja fechada, nós podemos nos organizar, separar alimentos e estar ajudando aquelas pessoas. Porque, não se esqueça, Deus usa pessoas. Deus quer usar a mim e a você. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para alcançar essas pessoas. Gostaria de encerrar aqui com um testemunho de como Deus usa pessoas. Num período, alguns anos atrás, que eu estava com emprego muito ruim, desempregado, aliás. Eu estava desempregado e eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma solução, e nesse tempo, ao mesmo tempo, eu estava fazendo seminário. Estava cursando seminário de teologia. E eu estava, acho que no segundo semestre, se não me falha a memória. E orando e buscando a Deus, eu recebi uma proposta de um amigo, que já tinha sido uma ovelha minha, e ele me fez uma proposta de trabalhar com ele. Financeiramente seria o fim dos meus problemas. Acabariam os meus problemas financeiros. Porque além do salário tinha uma boa comissão. A questão é que eu iria viajar o Brasil todo. Eu quase não pararia em casa, nem para minha família. E isso implicaria mais ainda, eu teria que parar o seminário. E se eu parasse o seminário, eu não seria pastor batista. Como você sabe, um pastor batista precisa ter um seminário, uma faculdade teológica, passar por concílio, TCC, etc. E eu teria que abrir mão do meu chamado. E eu me vi em desespero entre a obrigação de sustentar minha família e entre o chamado de Deus. Eu comecei a orar a Deus, jejuar, clamar. E Deus usou a primeira pessoa que me deu um conselho, disse assim: você está falando isso para todo mundo? Deixe as pessoas saberem do teu problema. Conte para as pessoas o que está acontecendo. E eu comecei a contar para algumas pessoas mais próximas e pedir oração. Nessa época eu fazia traduções para uma organização americana, voluntariamente, traduções de artigos da área de apologética, e uma dessas pessoas ao qual eu enviava esses artigos, eu pedi oração para ele. E disse: olha, estou nessa e nessa situação. Era um americano que eu conheci pela internet e jamais nos conhecemos frente a frente até hoje, passados 6 anos. Nunca nos vimos. Eu disse para ele: olha, eu estou nessa situação, ore por mim, porque ou eu vou para esse trabalho e paro o seminário, ou eu não vou e minha família passa necessidade. E essa pessoa, no dia seguinte, me manda um e-mail e diz assim: Davi, quanto você precisaria para continuar fazendo seminário e prover para sua família? Eu mandei para ele uma quantia na época, que era o mínimo. Se não me fala a memória, era R$1.600 na época. Que eu viveria no limite, mas conseguiria sobreviver.
E ele depois de 3 dias me manda um e-mail dizendo, fica tranquila, essa quantia eu vou te mandar todo mês. Para você suprir sua família e não parar no seminário. Deus usou uma pessoa nos Estados Unidos que nunca me viu e investiu no meu ministério graças a essa pessoa. A Deus em primeiro lugar, mas essa pessoa que Deus usou, hoje eu sou um pastor batista. Eu não parei, não desviei do meu chamado. Deus usa pessoas. E Deus está clamando a mim e a você, para que nós façamos algo, o que nós pudermos, por aqueles que estão necessitados. Nós temos essa obrigação diante de Deus, este chamado, como servos de Deus, de socorrer primeiro os domésticos da fé. Sim, é verdade. Mas também todos aqueles que estiverem ao nosso redor e chegarem às nossas portas. Porque quem tem fome tem pressa, não pode esperar. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para abrir uma porta de emprego. Deus usa pessoas para te ajudar numa causa financeira. Deus usa pessoas para te dar um conselho. Deus usa pessoas e vai continuar usando até a volta de Cristo. Assim como Deus está usando a minha vida hoje para te trazer essa mensagem. Que nós possamos fazer a obra de Deus e ajudar o máximo de pessoas possíveis neste momento de pandemia. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.